Oi, turma, do livro Chico e Kardec, Carlos Abacelli e Inácio Ferreira. No texto, impressionante, tamanho absurdo. Nestes nossos derradeiros comentários, não vamos nem mesmo nos estender por impressionante tamanho absurdo que consta do livro Chico Xavier, Uma Alma Feminina. Baseando-se em outra obra oportunista, Chico, Diálogos e Recordações, ambos escritos com o propósito de negar que Chico tenha sido a reencarnação de Allan Kardec. No primeiro, citado, mencionando o polêmico Luciano dos Anjos, 1933-2014, que ouvimos certa vez com indignação, Chico chamá-lo de Luciano dos Demônios. Eles ousam nada mais, nada menos, apontar 19 supostas reencarnações de Chico Xavier, sempre como mulher. Devem ser esses nossos irmãos os maiores conhecedores de reencarnações alheias do mundo, com acesso inclusive às supostas reencarnações de um espírito do naipe de Chico Xavier. Desde 1470 a.C., eles sabem quem foi Chico Xavier, que, segundo o falecido Arnaldo Rocha, criador de casos para Chico em Pedro Leopoldo, em muitas dessas reencarnações, ele, Arnaldo, teria sido o varão. Pasmemos todos com tais absurdos, quando não obscenidades da parte desse senhor, que uma das poucas coisas boas que fez na vida foi ser casado com Meimei, irmã de Castro Rocha, que, não o aguentando como esposo por muito tempo, desencarnou em 1946 com apenas 23 anos de idade. Tivemos oportunidade de conviver com Chico em Uberaba durante muitos lustros, convivência semanal, quase cotidiana, e nunca ouvimos em menor referência às suas vidas progressivas, não cansando de se autodenominar um cisco. Agora, gente que nunca privou com Chico Xavier, que nunca trocou 2 dedos de prosa com ele, que não lhe merecia nenhuma credibilidade, inclusive o ex-presidente da União Espírita Mineira, Honório Onofre de Abreu, que abriu as portas da União para médiuns plagiadores e mistificadores saber, SIC, das 19 encarnações pregressas de Chico Xavier, piada de extremos mau gosto. Para nós, sinceramente, é mais do que suficiente para que o livro que defenda a referida tese seja posto à margem entre os da considerada bibliografia espírita, pois é um atentado moral contra a biografia de Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos, e que há pouco teve o seu nome escrito no livro dos heróis da pátria, além de ter sido eleito o mineiro do século. Para desconversar sobre ele ser a reencarnação de Allan Kardec, Chico admitia ter sido qualquer coisa no passado. Se ele porventura viesse a admitir, estaria indo contra tudo o que nele temos certeza em termos de elevação espiritual. Todavia, a alguns poucos amigos ele, pelo menos sobre o referido assunto, ouvia com respeito. Foi o que aconteceu no diálogo que manteve com a nossa irmã, Dona Terezinha de Castro. Bacelli contou-nos ela certa vez, num dos anos da década de 70, antes de Chico se transferir para o grupo espírita da Prece, que estava em construção, eu o auxiliava a procurar algumas mensagens que haviam sido guardadas por ele. Como não estava mais ninguém conosco, eu, que terminara de ler obras póstumas, me senti com liberdade para lhe dizer: Chico, eu tenho certeza de que você é Kardec. Sem se interromper na tarefa de localizar as referidas páginas mediúnicas que cuidadosamente arquivara, ele me fitou de soslaio algo matreiro e respondeu: Terezinha, os espíritos me dizem isso, mas eu não acredito. Notemos que os espíritos começaram a dizer ao próprio Chico que ele havia sido Kardec, somente depois de seus 60 anos, quase 70 de idade. Porém, como era natural, Chico não acreditava nem no que os espíritos lhe falavam, e justamente porque não acreditar, ele, Kardec Chico, logrou levar até o fim, sem qualquer desvio, a sua nova abençoada trajetória na Terra, de 1910 a 2002, cumprindo com o seu mandato mediúnico. Olha, gente, lá no início do livro, no primeiro texto, quem acompanhou a leitura, né,
deve ter visto como eu reagi com a primeira leitura do Inácio Ferreira, né? Ele se coloca numa posição rude, ele trata as pessoas do tipo assim: você quer acreditar, você acredita, se você não quer, problema seu. Né? Ele é muito curto e grosso. De certa forma, eu tenho um pouquinho de Inácio dentro de mim, então a gente diz assim, que toda vez que a gente olha numa pessoa, tem algo que não agrada nela, é porque na verdade aquilo que não agrada nela é que está em nós, né? E eu me reconheci dentro desse Inácio aí um pouquinho, de como a Patrícia também é bruta às vezes nas respostas, e eu não gostei. Aí eu falei, eu vou fazer a leitura do livro porque eu sou teimosa, mas já partindo do princípio que ele é muito estúpido aqui, eu não sei não se essa leitura vai ser agradável. De certa forma, é um livro que quem acompanhou passo a passo viu o quanto ele mexeu comigo, e mexeu com algumas pessoas também, porque eu tive bastante resposta, né, de pessoas que assistiram e colocaram suas opiniões, né? Algumas a favor, outras contra o autor e os autores, né? Tanto o encarnado Carlos Abatieri como o Inácio Ferreira. E assim, para o Inácio tanto faz a nossa opinião, ele é da seguinte opinião: Chico é Kardec, ponto. Carlos Abatieri foi apenas o escriba, né? O médium que trouxe a informação do Inácio Ferreira. E essa convivência do Carlos Abatieri com o Chico traz a seguinte opinião: nem mesmo nós, que estávamos o tempo todo com o Chico, podemos avaliar de fato quem ele era. E outras pessoas que nunca tiveram contato com o Chico avaliam que ele é ou deixa de ser um espírito, uma passagem, que ele teve um período, uma história, até mesmo antes de Kardec, né? Então, ele levanta o questionamento sobre as verdades que se falam a respeito do Chico, de várias encarnações que ele teve como mulher. Agora eu consigo entender por que ele frisou tanto aqui a questão das reencarnações de espíritos e com passagens femininas, né? Dá para entender um pouquinho toda aquela grosseria e todos os textos que ele voltou para falar de espíritos femininos. Ora, vejam bem, o espírito ele pode encarnar tanto como homem como mulher, dependendo da sua missão, dependendo da a sua passagem, se é um débito do passado, se ele precisa responder por alguma coisa de errado que fez, né? Então nós temos os personagens que nós criamos a cada encarnação de acordo com a nossa necessidade. O Chico, querendo ou não, tudo leva a crer que era um espírito nobre, um espírito muito desenvolvido, porque vejam bem, desde os 5 anos ele tem um contato com um lado espiritual. Ele desenvolveu rapidamente isso, mesmo sem saber ler e escrever perfeitamente. Ele mal tinha a sua alfabetização. Seu primeiro livro, que é o Parnaso de Além Túmulo, é uma coletânea de poemas de escritores do campo espiritual que tiveram vivência aqui no Brasil na era colonial, de lá para cá, com uma linguagem muito hiper mega difícil de se expressar, de escrever, de ler, de interpretar, e Chico conseguiu transcrever tudo isso de uma forma tranquila, de uma forma natural, sem ter o grau de instrução para isso. Então, que Chico era um cara hiper mega iluminado, não se tenha dúvida. Se Chico já vinha com a bagagem que o Kardec adquiriu lá na era dele, quando ele começou a estudar o espiritismo e trazer para a gente a codificação espírita, se realmente ele é Kardec, né? Isso é uma questão assim, Patrícia, eu não quero debater. Eu não quero. Uma pessoa, por último, agora no YouTube, chegou a comentar assim: isso mesmo, estuda bastante para desmascarar essas pessoas. Eu não sei se queria desmascarar quem é contra ou quem é a favor dessa expressão de que Chico é Kardec, né? Mas eu não estou aqui para ter que julgar se é ou não é. Quem é a Patrícia na fila do pão? A Patrícia é uma pessoa que apenas lê e tenta passar para vocês o mais daquilo que eu consigo entender, que é muito mínimo, pouco. O que para mim o livro está valendo? Essas provocações diante de tantas leituras difíceis, com apontamentos, às vezes até de uma forma
muito direta, né? Essas provocações que o livro causa na gente, eles me serviram para amadurecer nessa questão das reencarnações que nós passamos, mas não me serviu como uma referência para assinar embaixo que eu aceito que Chico é Kardec ou para ficar duvidando que Chico é Kardec. Não, mas sim como uma referência de que quanto mais a gente estuda, ainda nós vamos sempre ter algo a aprender. Então, quem está com a razão, quem deixa de estar com a razão, para mim pouco importa. Para mim pouco importa se Chico realmente é Kardec ou não. Era uma curiosidade? Era. No decorrer do livro, essa curiosidade foi ficando perdida, porque a gente vê que não faz sentido a gente querer ter a certeza da reencarnação nem de Chico e nem de nenhum de nós. Tanto faz. Porque se fosse dado a gente saber do passado, eu creio que Deus, na sua misericórdia, Ele liberaria para a gente, né, o conhecimento de quem nós fomos, as pessoas com quem nós já lidamos, pessoas que já esteve no nosso meio, no nosso convívio. Ora, tem momentos que a gente passa na vida de pessoas, precisa ser passado ali, um ajudando o outro, e depois a gente nunca mais vai ver aquela pessoa e nem ela vai ver a gente. Então é uma constante, a nossa vida é uma constante, né? Não faz sentido ficar parado, debatendo quem é quem foi, quem vai ser, porque isso não agrega em absolutamente nada. A única coisa que a gente tem que ter em mente é que os papéis que nós fazemos, eles trazem uma influência para o meio e para as pessoas com quem a gente convive e que nós temos que fazer esses papéis da melhor forma possível, né? Não estou aqui, mais uma vez, eu volto a dizer, para dizer nem que sim, nem que não, nem que Chico é, que Chico deixa de ser, e sinceramente, aquela curiosidade que eu tive a princípio caiu por terra durante as leituras. Tá faltando, creio eu, apenas um capítulo, a gente termina amanhã. Isso mesmo, amanhã a gente termina esse texto, esses livros, não é amanhã não. Nós vamos, não, é amanhã. Nós vamos terminar o livro amanhã, né? E terminando esse livro, eu agradeço a paciência de todos vocês, porque não foi um livro de leitura fácil, mas a gente vai entendendo que dentro da doutrina espírita o que mais importa são as práticas, né, que nós temos de fazer o bem, de ter uma boa conduta, de buscar nossa melhora no dia a dia. As pessoas com quem a gente convive são o que são, não interessa, a gente fica, já pensou se cada um de nós ficar olhando para o nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossa esposa, nosso filho e falar, quem será que foi essas criaturas? Quem será que eu fui? Isso vai resolver a sua situação atual? Não vai. Então, fique aqui a minha palavra, né? Que eu não vejo o porquê de cutucar nessas situações. Eu amadureci no sentido de que para mim realmente tanto faz quem foi e o que vai ser. Para mim o que importa é o que é. Né? Chico, sem dúvida nenhuma, foi um nome assim extraordinário dentro da doutrina espírita, merece nosso respeito, trabalhou com dignidade, com honra dentro da doutrina, servindo os espíritos e servindo a todos nós, com uma personalidade muito branda, muito tranquila, sempre muito sereno, sempre muito ético, muito bom dentro do teu coração, guiado por amigos espirituais de elevada moral. Então, para mim, Chico é único, não interessa se ele foi ou não Kardec. E o que falam dele, o que as pessoas que querem levantar questões a respeito da sua sexualidade, das suas passagens enquanto espírito, realmente é um debate que não vai levar a lugar nenhum. Para nós, dentro da doutrina espírita, tanto faz.